Bom, então eu falei sobre as fases da divisão celular, tá? Então, quais são essas fases? O que? É a prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e a telófase. Então, vamos ver aqui o seguinte? Vamos no quadro comigo? Vamos lá. Então, é o seguinte, você tem aqui as fases da divisão celular. Então, a primeira fase é chamada prófase. Prófase o que? É a primeira fase. Então, quais são as características dessa fase? Então, o DNA começa a se duplicar, né? Então, o DNA, por exemplo, o DNA começa a se duplicar. Então, todas as enzimas que atuam no processo de duplicação do DNA, elas atuam, né? No caso, por exemplo, topoisomerase, DNA ligase, DNA helicase, etc., começa a atuar sobre o DNA, e o DNA começa a se duplicar. Assim, a cromatina, ela se torna mais curta e grossa, se transformando num cromossomo. Então, o que é a cromatina? A cromatina é emaranhado de DNA mais proteínas, chamado histonas. Então, esse emaranhado de proteínas aqui vai se transformar em cromossomo. Então, quando o DNA está se duplicando, o material genético está se duplicando, gera Gera os cromossomos, tá? E outra característica também, essa é a característica da prófase. Então, a cromatina torna-se curta e grossa, se transformando em cromossomo. E ocorre Uma outra característica da prófase, o centríolo se divide e migra para os polos da célula. Então, o centríolo é uma estrutura celular que ela participa Que ela participa da divisão celular, tá? Então, nessa fase da prófase, os centríolos ele se divide e migra para cada polo da célula, tá? Para cada lado da célula. Os nucleolos, que é a região de amadurecimento do RNA, tá? O ácido ribonucleico, começa a desaparecer, tá? E o núcleo, que é a membrana nuclear, chamada carioteca, ela se fragmenta. Então, esse processo chama-se cariólise. Então, cariólise é o processo de fragmentação da membrana nuclear, que é a chamada carioteca. Então, no desenho, nós temos aqui o seguinte. Você tem a prófase. Então, a célula entrou na mitose. Então, o núcleo aqui, tá vendo aqui? O núcleo, ele está contínuo. Então, o núcleo começa a se fragmentar, chama-se cariólise. O nucleolo começa a desaparecer e a cromatina aqui, ela torna-se mais curta e grossa, se transformando em cromossomo. E o centríolo aqui, ele se duplica e migra para cada polo da célula. Aqui um polo da célula e outro polo da célula, tá? Então, a partir dessa fase, os centríolos começam a formar as fibras do áster, que é fibra de tubulina. Então, o centríolo começa a produzir proteínas específicas que vão atuar no processo da divisão celular. Então, o centríolo começa a produzir proteínas assim. Então, o centríolo ele fica com um aspecto de estrela. Por isso que ele recebe esse nome áster, porque ele fica com um aspecto de estrela. Então, essa fase da prófase, tá? Outra fase aqui é a chamada fase da prometáfase, que seria uma fase intermediária entre a prófase e a metáfase, tá? Então, ela é caracterizada pela ruptura total da membrana. Então, aqui na prófase, a membrana está se fragmentando. Então, na prometáfase, a membrana ela desaparece, tá? E ocorre as fibras proteicas do centríolo se unem às fibras proteicas do cinetócoro. Cinetócoro é uma região específica aqui, do cromossomo, que começa a produzir as fibras do fuso aqui. Essa região aqui meio azulada, aqui que eu coloquei, é o cinetócoro, que produz as fibras do É chamada fibras cinetocóricas, tá? Que vai unir as fibras produzidas pelo centríolo. Então, o centríolo ele produz as fibras e o cinetócoro também produz as fibras também. Então, a fibra do cinetócoro se une às fibras que o centríolo produz, tá? Vai haver uma união aqui, tá? E aqui o desenho, você vê aqui o seguinte. Aqui o desenho da prometáfase. Então, o núcleo ele desaparece. O núcleo desaparece. No caso, o nucleolo também desaparece também. E aqui está os centríolos, começa a produzir as proteínas aqui, e o cinetócoro também começa a produzir as proteínas também, tá? Metáfase é a nossa próxima fase. Então, nessa fase, os cromossomos, tá, estão localizados Estão localizados no meio da célula, na placa equatorial ou placa metafásica. Então, o próprio nome aqui, metáfase que é no meio da célula. Então, nessa fase, os cromossomos estão Estão no meio da célula. Então, há uma distribuição por igual dos dois polos da célula de organelas. Então, vamos supor que tenha 50 mitocôndrias aqui. Vamos supor, uma suposição só. Então, 50 mitocôndrias vai para esse lado aqui da célula e outras 50 vai para esse lado aqui da célula. Vamos supor que há, 60 lisossomos.
Então 30 lisossomos vêm para cá e 30 lisossomos vêm para cá, do lado da célula. Então há uma distribuição por igual das organelas na célula aqui nessa fase da metáfase, tá? Aqui as fibras cinetocóricas, tá? E as fibras polares. No caso, nessa fase aqui, as fibras cinetocóricas, elas conseguem se unir às fibras polares produzidas pelo centríolo. Então faz o que com que o cromossomo fique o quê? Fique no meio da célula, chamada placa equatorial. Bom, turma, para encerrar nossa aula de divisão celular, eu vou falar agora sobre as duas últimas fases da divisão celular, que faltou a anáfase e a telófase. Beleza. Então, a metáfase é quando o cromossomo ele fica o que? Na placa equatorial da célula, tá? No meio da célula. Então, depois da metáfase, ocorre o que? A anáfase. Então, a anáfase ocorre o que? A divisão dos cromossomos. Então os cromossomos vão sofrer divisão, tá? Então, vamos no quadro aqui. Então, o que vai ocorrer aqui? Seguinte, a anáfase é a nossa próxima fase de divisão celular. Ocorre a divisão dos centrômeros, tá? Permitindo a divisão das cromátides. Então, por exemplo, você tem aqui um cromossomo. Esse aqui é o desenho de um cromossomo, tá? Aqui você tem as cromátides, tá? Aqui uma cromátide, aqui outra cromátide, tá? Chamada cromátides irmãs. Então, no meio dessas cromátides aqui, você tem uma região aqui restrita, tá? Uma região aqui impressada aqui, chamada o quê? Chamada de centrômero, tá? Eu vou pegar essa imagem aqui e vou ampliar. O que vai acontecer aqui? Essa imagem aqui é ampliada. Você tem a cromátide aqui, tá? E você tem o centrômero aqui, tá? Então, vai ocorrer uma divisão aqui do centrômero. Então, o centrômero, ele vai o quê? Ele vai se dividir. Vou fazer assim, ó, uma divisão aqui. E vai se dividir o quê? Aos dois aqui. Isso aqui é a divisão do centrômero. Então, na anáfase, ocorre o quê? A divisão do centrômero do cromossomo, tá? Beleza. E ocorrer também a chamada despolimerização das moléculas de proteínas do centríolo, tá? Então, o que vai acontecer aqui? O centríolo é uma organela que produz proteínas que vai auxiliar no processo da divisão celular. Então, essas proteínas aqui, chamadas proteínas do fuso, tá? Elas vão o quê? Ela vai segurar o cromossomo aqui no meio da célula, na placa equatorial. Isso aqui é na fase da o quê? Da metáfase. Então, quando ocorre a fase da anáfase, vai ocorrer o quê? A divisão do quê? Do cromossomo. E essas proteínas aqui, elas vão o quê? Elas vão diminuir de tamanho. Então, quando ela diminui de tamanho, ela o quê? Ela puxa o cromossomo para um polo da célula. Então, o nome desse processo chama-se despolimerização, tá? Então, essa proteína aqui, ela se encurtou. Ela encurtou e o quê? E puxou cada lado aqui do cromossomo para cada lado da célula, tá? Então, por isso que o cromossomo na anáfase, ele está aqui de um lado, de repente aqui é puxado para cá, porque essas proteínas aqui produzidas pelo centríolo, elas se encurtam e na hora que elas estão se encurtando, ela puxa o centrômero aqui, ó, as cromátides aqui para cada polo da célula. Vamos ver aqui, ó, as proteínas se tornam mais curtas. Vamos ver aqui, nesse desenho aqui. Aqui você vê o que é a fase da anáfase, desenho 1. Então, os cromossomos estão aqui no meio da célula, a placa equatorial, tá? Ou placa metafásica da célula. Então, vai ocorrer o fenômeno da despolimerização, que é o contrário de polimerização. Despolimerização é quando a proteína ela se fragmenta. Então, quando a proteína se fragmenta, ela o quê? Ela torna-se mais curta. Então, ela se tornando mais curta, ela vai puxar o quê? O cromossomo para cada polo da célula, tá? Beleza? Essa é a fase da anáfase. Tá? Então ocorre a divisão do centrômero, tá? Última fase aqui da nossa divisão celular, chamada fase da telófase, por isso que é o nome aqui telo, vem de final. É a fase final da divisão celular. E os cromossomos se transformam em cromatina. Outra característica também, o núcleo e o nucleolo reaparecem, tá? As fibras do fuso e do cinetócoro desaparecem também. Então, a fase da telófase seria uma fase inversa da aprófise. Então, enquanto a aprófise, o núcleo, ele começa a desaparecer, a telófase, o núcleo começa a aparecer, tá? Então, como é que ocorre aqui essa fase aqui, no desenho? Você tem a célula aqui, tá? Então, a célula, no caso aqui, o cromossomo se transforma em cromatina. Então, o núcleo começa a reaparecer, tá vendo aqui? O núcleo começa a reaparecer. Aqui, a célula está sem núcleo, para ver o que? A divisão dos cromossomos. Já aqui, o núcleo começa a reaparecer, tá? O núcleo vai se reaparecendo e vai se firmando aqui a carioteca, até se dividir, a célula se dividir e originar duas células filhas,
como é mitose, pelo mesmo número de cromossomos, como você está vendo aí nesse desenho aí. Tá vendo? A célula se dividiu até originar duas células filhas. E o fenômeno da citocinese, né, muitos especialistas consideram que a citocinese é uma fase dentro da telófase e se caracteriza pelo estrangulamento do citoplasma. Então o citoplasma pode ser da telófase, ou a citocinese também começa a partir da o quê? Da fase da anáfase também. Então ocorre um estrangulamento do citoplasma. Então o citoplasma começa a se estrangular aqui, ó. Tá chamado concêntrico, né? Que é de fora para dentro, em relação ao centro aqui, concêntrico. Começa a se estrangular mais ainda. Começa a estrangular, ocorre a divisão do citoplasma e ocorre o quê? A divisão das duas células filhas. Isso daqui é chamada citocinese, que é a divisão do citoplasma. Forte abraço aí para vocês, bons estudos. Qualquer dúvida é só me perguntar. Falou!